Já vai começar. Boa noite, gente, tudo bem? Quem tá chegando aí, boa noite. Bem-vindos. A Cláudia já chegou, Ana, Paulo, Fabrícia. Muito bem-vindos, quem tá chegando. A gente vai falar hoje sobre constelação familiar e dependência química. Eu tô trazendo uma aluna minha como convidada também, pra gente conversar sobre esse tema. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cláudia aqui, ou se a Cláudia vai me mandar o convitinho. Deixa eu ver. Não tô nem conseguindo clicar. Ops. O celular tá... Eu apertei o botão aqui embaixo, ele mudou lá em cima. Olha que doideira. Vamos ver se eu consigo. Cláudia, já tô te chamando para entrar. Tudo bem? Bem-vindos. Eliana tá aqui. Letícia, Karen, Mariane. Me avisa se vocês estão ouvindo bem, tá? Depois, quando a Cláudia entrar também, se vocês vão acompanhar, vão conseguir ouvir eu e Cláudia. Tô aguardando um pouquinho, ver se a gente consegue conectar as duas aqui, nessa live. A ideia de convidar alunos é para vocês irem conhecendo também as pessoas que estão estudando constelação comigo, estão participando dos cursos e também cada um trazendo o seu olhar, né? A gente podendo contribuir com diversos olhares a constelação familiar, né? A gente sempre tem a oportunidade de crescer quando a gente explora o tema e fala sobre os temas de outra forma. A Cláudia está dizendo que entrou, mas parece que está congelado. Não apareceu sua imagem aqui, Cláudia. Eu vou cancelar, acho que já cancelou automático aqui. Veja se você consegue me mandar um convitinho, então, que eu aceito, que aí a gente tenta... me avisa se você consegue mandar o convitinho, senão eu chamo você de novo aqui, tá bom? Pessoal, só um minutinho aqui para a gente conseguir iniciar. A Cláudia conseguir entrar e falar com a gente. E a gente explorar um pouquinho mais o tema da constelação na prática. A gente teve aula segunda-feira. Acho que não tá. Vou te chamar de novo, tá, Cláudia? Vou buscar aqui, ó. Você vai receber um convite aí para entrar, é só aceitar. Aí aqui para mim tá aparecendo conectando. Vamos ver se vai funcionar agora. Às vezes também a conexão de internet, veja se tá com a conexão boa. Tem que, ou às vezes, entrar pelo sinal do celular, né? Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Se não, a gente vai falando, vou conversando com vocês sobre temas de constelação. A gente pode até entrar em outras questões aí que vocês tiverem, mas vamos esperar aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Sempre dá certo, né? É só a gente ter um pouquinho de paciência. A gente, quando a gente vai fazer constelação, quando eu vou começar uma constelação... E, Cláudia, vou ver se eu... Ó, você falou que enviou de novo, eu não recebi. Que interessante, porque eu não tô recebendo. Se você quiser, faz o seguinte, tenta sair da live, entrar na live de novo e mandar o convite, porque aqui não aparece para mim o seu convite. Ah, agora apareceu, né? Então não tá aqui o seu convite. Então vamos ver se funciona. Então, o que eu estava comentando é que eu sempre falo para as pessoas, antes da gente iniciar uma sessão, um atendimento mesmo de constelação, que o mais importante é a pessoa estar presente, estar ali naquele momento, sabendo que aquele é o momento para ela fazer, para ela seguir a constelação dela. E que a gente, então, agora eu estou adicionando, Cláudio, recebi seu convite. E que a gente não precisa se preocupar de estar tudo controlado, de que às vezes cai a conexão, ou que às vezes alguém entra na sala, porque às vezes a gente está agora, principalmente na quarentena, né? Tá todo mundo em casa, que tudo tá certo, dentro de uma constelação tudo tá certo, tudo tá acontecendo no momento certo, do jeito que tem que acontecer. E então, pra gente deixar fluir nesse sentido, né?
E agora é a mesma coisa, da gente conseguir falar com a Cláudia, não, vamos tentar, vamos ver, mas eu sei que tá tudo certo. Se a gente não conseguir, a gente tenta de outra forma, enfim, porque o campo a gente respeita, né? E a gente tá, o nosso trabalho como constelador é esse, é de respeitar o campo e de se colocar menor que o campo. E aí, querida? Eu recebi seu convite, eu aceitei o convite. Eu tô vendo que você escreveu um push aqui. Eu recebi o convite, agora sumiu de novo. Eu recebi o convite, aceitei, não entrou, né? Puxa vida mesmo. Veja se você consegue sair. Ah, talvez seja a sua. Pessoal, se puder me avisar se a minha conexão aqui tá boa, se a imagem tá boa, porque a gente já sabe, talvez, Cláudia, veja se você consegue colocar no 4G do seu celular, porque às vezes a conexão, a internet não tá, a banda, né? A internet não tá boa. Veja se é isso, você consegue mudar. Esse horário é um horário concorrido mesmo de internet. Ah, a Karen tá dizendo que a minha tá conseguindo acompanhar, tá boa. Beleza, gente, obrigada. Então a gente vai seguindo. Vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso? Sobre essa questão do papel do constelador, da gente obedecer o campo? Eu posso ir falando. Vamos esperar, né? Se a gente conseguir falar com a Cláudia, ela entra, a gente fala sobre dependência química, senão a gente muda. Nem no 4G. Então, faz o seguinte, Cláudia, tenta fechar tudo, desliga o celular, desliga não, né? Sai do Instagram, fecha a aba, né? Depende aí de se é Android ou iPhone, mas fecha a aba e aí você volta e aí a gente tenta uma última vez. Senão eu vou seguindo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui tentando, tá bom? Veja se faz isso, tá? Ainda tá aparecendo aqui conectando, tentando conectar. Interessante. A gente teve aula na segunda-feira com essa turma, né? Para quem não conhece o programa Constelação na Prática, é um programa de formação. A gente tem as aulas que estão lá, já são os módulos previstos e gravados, né? São 12 módulos em que a gente vai explorando os temas da constelação e vai entrando a fundo em cada um dos temas. E aí tem aula e exercício, aula e exercício. E aí, além disso, para complementar o aprendizado, a gente tem uma aula por mês, aprofundando, são 12 módulos, então a gente faz essas aulas uma vez por ano, uma vez por mês não, durante todo o ano a gente vai fazendo um módulo por mês e aprofundando naquele módulo em específico. Aí depois que completou um ano, tem 2 anos de acesso ao curso, porque é um período longo, eu acredito, né, que para a gente trabalhar com constelação é algo muito profundo, algo de muita responsabilidade. Então a gente tem que estar muito bem preparado para isso. E aí então, depois desse um ano, aí junta no grupo todo de todas as turmas, e aí a gente faz aulas mais abertas, enfim, de temas mais abertos. Então hoje a gente já está na 6ª turma, e aí então eu tenho 2 aulas que eu encontro minha turma. A gente tem a aula da turma 1 a 5 e depois tem a aula da turma 6, né? Então, essa semana a gente teve aula com a turma 6, que foi sobre sistemas familiares, exclusões, olhares para o sistema familiar, né? A Letícia comentou aqui, ó, é muito legal essa coisa do campo. A gente quer controlar tudo e às vezes o que o campo nos apresenta é muito mais interessante do que qualquer coisa que a gente pudesse ter pensado. É isso mesmo, Letícia, que bom que você falou. Porque quando eu vou começar a conduzir a constelação, eu falo isso para as pessoas, né? O principal é você estar tranquila. Porque mesmo que... Ó, vou tentar, agora apareceu a Cláudia aqui de novo, vou tentar adicionar, vamos ver se agora vai. Mesmo que tenha uma interrupção, mesmo que tenha qualquer questão, né, que vai tirar a gente dali, ela serve para isso, para a gente olhar para algo, né? Então a gente tem que estar bem sabendo que eu estou bem, se tiver interrupção, ok. Eu posso falar tranquilamente, né? Esse é um outro ponto que eu também coloco esse é um outro ponto que eu também coloco sobre para as pessoas, né? Você se sentir bem que você pode falar tudo, porque também você está num lugar em que você não se sente à vontade para falar, aí você, né, não dá, a constelação não dá para fluir.
Então, essa é a questão, é você se permitir e deixar, né, seguir. A Cláudia está dizendo que entra, mas fica congelado. Ai, querida, que pena. Eu vou seguindo aqui, tá bom? Se a gente pensar em uma outra coisa, se por acaso você resolver a internet aí, se você perceber que o sinal melhorou, você manda de novo. E eu vi que a Eliana colocou aqui e a Karen também, que colocaram que estavam na aula na segunda-feira. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, meninas, vocês falam. Se vocês quiserem, tiverem coragem de entrar na live também, é só mandar convite que eu aceito, a gente vai falando sobre a aula. A gente vai se abrindo então para o que o campo quer nos mostrar, tá bom? A gente deixa nesse sentido. Eu estava falando sobre o programa, então, falando sobre essa aula, até comentando sobre isso, né? Do que o campo quer nos mostrar e da gente ficar tranquilo, às vezes, com as interrupções, com as interrupções que eu digo, né? Claro que o ideal é a gente fazer uma constelação sem estar lá num lugar tranquilo, reservado e tudo. Só que, às vezes, surge algo. Então, eu até dei esse exemplo na aula, que eu fui constelar uma pessoa e que a gente, no início da constelação, tanto aqui no meu escritório, que eu normalmente tá tudo mais, né, organizado, controlado, a questão da internet e tudo, a gente fala, a gente propicia, claro, um atendimento profissional nesse sentido, né, de não ter tanto barulho, mas, por exemplo, agora tem cachorro latindo, não tem como controlar isso, tá lá na rua, não sei se vocês estão ouvindo. E do lado, então, tanto aqui em casa, tava tendo um barulho forte como esse, e na casa dela também tava lá tendo um barulho, e a gente não conseguia olhar porque precisava ser visto, sabe? Não conseguia nem entender o próximo passo da constelação, tava difícil de concentrar. E aí, olha que interessante, que eu acho que é bonito também a gente pensar para se abrir para algo novo, né? Quando isso aconteceu, eu falei para ela, eu falei, nossa, tá difícil a concentração, tá difícil, tem muito barulho, eu tô sentindo que tem muito barulho. Esse barulho que eu tava sentindo não era só o barulho mesmo do cachorro ou do barulho da casa dela e tal, era um barulho, sabe? Algo que fazia com que ela se distraísse, com que nós nos distraíssemos daquela constelação. Então, quando eu pus isso na mesa, porque o que a gente não pode fazer é fingir que nada está acontecendo, né? Então, vou fingir que não tá barulho, tô lá tentando me concentrar e não olhar. Não. Na hora que a gente põe isso na mesa, na questão, e apresenta isso, a gente traz a consciência. Quantas vezes a gente não quer ver algo, a gente sente, a gente percebe como o barulho, né, no fundo, e a gente tenta seguir e tenta manter esse caminhar sem tentando realmente passar por cima dos barulhos e a gente perde a oportunidade de trazer a consciência, né? Então, essa constelação foi muito bonita por isso, pelo início mesmo. Então, a gente falei sobre o barulho, falei, nossa, tá com muito barulho. E eu sei que ela estava incomodada com o barulho do lado dela, porque ela tinha tentado deixar organizado, assim, com o filho, ela tem um filho pequenininho, o filho não atrapalhasse, não entrasse na reunião, no momento da constelação. Então, ela tinha tido um cuidado todo para estar lá naquele momento, mas na hora, criança, a gente sabe como é, né? Criança, às vezes, faz o barulho que precisa fazer e tá tudo certo. Então, eu também fiquei assim, falei, será que eu falo desse barulho? Porque eu sei que ela vai ficar incomodada a culpa é minha, do meu filho tá fazendo barulho. Então, com jeitinho, a gente pode e deve falar, né? Então, o que eu falei foi isso. Eu falei, nossa, parece que existe muito ruído, tanto aqui quanto aí. E a gente está, então, se distraindo do que é importante, do que precisa ser visto. E no momento que eu falei isso, olha que interessante, como a gente tem que respeitar o campo mesmo. No momento que eu falei isso, cessou tanto o barulho daqui quanto o barulho de lá, né? O filho dela se acalmou, ele estava sendo cuidado sim por outra pessoa, claro, mas mesmo assim, né? Queria a mãe. E aí aqui também o barulho parou e aí a gente pôde olhar. Então, quando a gente dá essa oportunidade, né, a gente pode olhar
o que precisa ser visto. A gente tem coragem de olhar o que precisa ser visto. Uma outra coisa que me vem, também uma pessoa me perguntou isso, acho que recentemente no Instagram, nas caixinhas de perguntas, né? O que é melhor fazer, a constelação individual em grupo? Até respondi aqui. Na verdade, o melhor é você fazer algo que te conecte e que te responda a uma angústia, algo que você tem ali que você quer olhar. Não adianta fazer uma constelação porque alguém falou, vai lá e faz, ou porque alguém presenteou, né? Até dói a gente fala assim, ganha de presente uma constelação, e aí faz a constelação só porque ganhou, porque às vezes não é o momento, e não só não é o momento, a gente tem que respeitar o momento, mas também a gente não está disposto a sair do lugar que a gente está. E não tem nada de errado com isso, né? Às vezes a gente prefere ficar ali no barulho do que a gente enfrentar e olhar e falar, peraí, o que é esse barulho? Deixa eu olhar o que está me distraindo ou o que está, né, mais profundo. Cada um tem o seu momento, a gente respeita esse momento. E quando eu falo isso, também falo com muito cuidado, não é porque também parece uma certa arrogância a gente falar, cada um tem o seu momento, eu te espero você chegar aqui. Não é isso, eu não estou em um lugar diferente de ninguém. Mas é que realmente eu também tenho meu momento para algumas coisas, eu também tenho esse olhar e esse caminhar, e a gente tem que respeitar os ciclos da vida, os olhares, né? E o momento mesmo de cada um. Então, a gente respeita. A questão, acho que hoje, o tema de hoje a gente fala sobre isso, sobre respeito ao campo, né? Deixa eu ver aqui que a Gerlane colocou aqui. Tive uma constelação em que eu tinha um tema em mente. Depois, no dia da constelação, me veio outro, mas eu insisti em constelar o tema que eu tinha pensado primeiro. E na hora da constelação, o campo mostrou o segundo. Então, eu acredito que a gente tem pouco controle também sobre o tema que a gente vai constelar. É difícil dizer isso, sim, né? Também afirmar, porque é claro que se você falar, eu quero fazer uma constelação olhando para o lado profissional, ou eu quero fazer uma constelação olhando para a família, para o relacionamento e tal, é bem diferente de por onde a gente começa. Mas ela vai, e o nosso papel enquanto constelador é se colocar menor do que o campo. Então a constelação vai para onde ela pode ir, né? A gente às vezes sente que existem constelações que fluem talvez de uma forma mais tranquila, e tem algumas constelações que são mais empacadas. Não tem prejuízo nenhum em nenhum dos lados, simplesmente as pessoas não são diferentes, né? Então a gente respeita isso também, a gente respeita os passos que a gente consegue dar. O Stefan Hausner trabalha muito ele é médico, né? Então ele fala muito sobre o olhar o corpo e sentir o corpo, né? E você vai constelando, você vai às vezes sentindo e percebendo a respiração do constelado, né? Então ele fala que o tempo da constelação, eu achei isso um aprendizado muito bonito que eu tive quando eu fui participar do workshop dele. Ele fala que o tempo, a gente sabe que a constelação tem o tempo dela. A gente até organiza um horário na agenda, demora mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia, a gente até sabe isso. Mas no fundo, ela pode acontecer em 20 minutos, pode acontecer em 40, pode acontecer em 60, sabe? Ela tem o tempo dela. A gente não pode colocar os bonecos ali e sentir que tudo vai acontecer assim, porque a gente quer, porque a gente pôs o boneco, porque a gente entendeu. E o Stefan Hausner, ele fala muito sobre o corpo, sobre a resistência, sabe? Então, ele presta muita atenção na pessoa que ele está constelando, e às vezes uma respiração que dá uma abaixada aqui no ombro, né? E aí ele percebe que a pessoa percebeu, e aí ele consegue dar um passo, e depois dar outro passo. O que é isso? São os passos dentro de uma constelação familiar. Eu começo por um lugar, eu estava falando sobre por onde a gente começa e onde a gente vai na constelação, né? Só retomando o que eu tô dando umas viajadas aqui. A gente começa num lugar, a gente vai olhando o que tem ali como vou abrindo uma porta, agora eu vou abrindo outra porta,
sabe? E aí a cada porta que eu abro é como se a gente tivesse essa respiração, porque não é fácil abrir uma porta e depois outra, né? A Gerlane comentou aqui, eu fui com um tema, na hora eu pensei em outro, mas aí eu fui naquele que eu tinha anotadinho lá, racionalmente pensado. Só que a constelação me levou para o segundo, que foi o que eu pensei. Ou seja, são as portas que vão se abrindo. E é muito bonito a gente olhar para o campo, como o campo se apresenta, como o tema se apresenta para a gente, né? Então, às vezes a gente vai constelar uma questão profissional, vai olhar para uma questão profissional, ou vou dar outro exemplo, vou olhar para uma questão de relacionamento. E aí chego aqui falando da dificuldade com relacionamentos, ou da dificuldade com o relacionamento atual, com o marido, ou com o namorado, enfim. A pessoa vai lá e traz tudo aquilo. A expectativa, às vezes, é ter uma constelação de olhar ela e o cônjuge ali, o marido. E aí você fala, bom, então eu vou escolher um bonequinho para um e para outro. Bonequinho, vou pegar o bonequinho aqui para mostrar. Escolho um bonequinho para mim, escolho um bonequinho pro cônjuge. Essa é a expectativa, né? Vou começar a constelação e colocar esses dois bonecos. Eu começo a constelação com ela, porque é ela que veio, né? Se fosse ele, quando seria com ele. Começo a constelação com ela e a gente olha para onde ela tá olhando. Às vezes ela tá olhando pro chão, às vezes ela tá olhando pros pais, pros irmãos, enfim, a gente coloca o boneco e a gente olha para onde esse boneco tá olhando. Não quer dizer que eu não vou olhar para o relacionamento que ela pediu para olhar, que ela quer resolver, o que quer curar, quer entender o relacionamento. Não quer dizer, mas quer dizer que existe algo muito maior por trás disso. Então a gente olha e fala, puxa, às vezes está olhando para um morto, para um aborto, ou para os pais, ou para a história dos pais, né? Quantas vezes a gente vê constelações em que as pessoas estão ligadas com mortes prematuras, às vezes nem delas, mas mortes prematuras de familiares, assim, por exemplo. Vou dar um exemplo mais claro para que vocês saibam. Às vezes a mãe ou o pai perdeu alguém quando era mais novo. Perdeu um irmão, né, num acidente ou por alguma doença, tal, e aí perdeu um familiar e que causou muito sofrimento porque perdeu, foi uma morte prematura, né? Aí a mãe, às vezes, está olhando para esse morto, está olhando para baixo, está presa ali. Só que a pessoa que veio constelar, o relacionamento, por exemplo, ela está olhando para o morto no lugar da mãe, ela está fazendo esse movimento. Por quê? Porque ela sente falta da mãe, sente falta do olhar da mãe ou do pai. Eu estou colocando, falando mãe aqui como um exemplo, tá, gente? Então ela sente falta desse olhar e aí então ela vai tentar curar a mãe para que a mãe possa olhar para ela. São movimentos inconscientes e muito profundos que a gente descobre ao fazer uma constelação. Algumas vezes também a gente vê pessoas que elas às vezes nem conheceram, por exemplo, os avós, mas elas sabem que na gravidez da mãe, o avô, por exemplo, faleceu. Na gravidez da mãe, um parente faleceu, um irmão, um tio faleceu. Ela nem conhece, mas a mãe sentiu tanto, porque era o momento que ela estava grávida, tá? Ela sentiu tanto essa perda que ela ficou presa ali e aí a criança que nasceu também fica ligado àquilo. Como que a gente vai saber se a gente simplesmente começa a constelação um olhando o cônjuge, né? Às vezes a questão está muito mais aqui, olhando para cá, para quem veio constelar, né? Às vezes a questão está muito mais aqui, mais profunda, e a gente precisa olhar. E aí não quer dizer, como eu estava dizendo, não quer dizer que eu vou parar aqui. Eu vou olhar para o morto da família, vou olhar para a mãe. Aí eu vou conseguir olhar da mãe. Aí quando eu consigo esse movimento, aí eu tô livre para eu olhar. É como se eu estivesse olhando para baixo. E aí agora que eu consegui resolver ali, eu olho e falo, nossa, tenho um cônjuge aqui na minha frente, que às vezes está mais disponível para o relacionamento do que eu. E eu não estava nem olhando para ele. Ou tem um cônjuge aqui com as questões dele, claro, assim como eu tenho as minhas e a gente está equilibrando as nossas questões, mas agora eu posso olhar com clareza para cá. E posso entender o que pode ser feito, por que nós nos unimos, porque as histórias também são parecidas, né? Se as pessoas têm essa história, eles se unem normalmente com uma pessoa que tem uma história às vezes parecida. Então, por que nós nos unimos? Por que nós podemos
como que nós podemos resolver, ou olhar, ou curar coisas dentro de nós, para que a gente possa então dar lugar a esse relacionamento, porque até então o relacionamento não tinha um lugar, o que tinha um lugar dentro de mim era a dor, era o olhar para baixo, né? Nesse exemplo que eu tô dando. Então, por isso que eu estava comentando, só concluindo onde eu queria chegar. Tal, às vezes, não importa tanto por onde eu começo a constelação. Não por onde eu começo, porque eu falei de começar só com uma pessoa, mas a pergunta. Às vezes não é pergunta, porque o campo vai mostrar exatamente o que precisa ser visto. Ele precisa olhar para aquela dor da mãe, ou a falta do olhar que eu tinha, ou que eu recebia da minha mãe, que eu queria receber da minha mãe e não recebi. Sabe? Então é por aí, gente. Quem não conhece ainda a constelação, eu tô dando um exemplo de como pode ser uma constelação, mas é um pouco por aí, tá bom? Deixa eu ver que enquanto eu fui falando, eu vi vários comentários aqui, eu só não parei para comentar porque senão eu não conseguia seguir o raciocínio. A Cláudia falou que está assistindo. Vocês são demais, queridas. A Eliana falou que estava na aula, estava incrível. A Letícia também falou a aula estava incrível na segunda-feira. A Eliana, interessante é desapegar do saber. A gente não precisa mesmo ficar preocupado, né? Ó, eu acho, a Gerlane falou, também acho incrível, porque o campo mostra o que tem que mostrar. É só se deixar. Que mais? Tive uma constelação que eu tinha um tema em mente. A Gerlane também falou, mas no dia da constelação... Ah, eu acho que eu já li esse comentário, gente. Eu que tô voltando, desculpa. Erivaldo tá perguntando, a constelação online tem o mesmo aproveitamento? Tem. É louco, né? Mas tem. Não faz diferença nenhuma de onde a gente tá. É muito legal a gente poder pensar nisso como a constelação sem fronteiras. Desde bem cedo, quando eu comecei a trabalhar com constelação, até que interessante, eu pensei nisso hoje, comentei com uma aluna, constelei hoje uma aluna, comentei isso com ela na constelação e vou comentar com vocês também. Hoje de manhã eu lembrei disso, né? Algumas coisas também vão surgindo. Da primeira vez que eu fiz uma constelação online, eu ainda estava em formação, estava estudando. E eu tinha um colega que eu fazia, a gente trocava coaching, né? Ele fazia comigo, eu fazia com ele. E aí, por ser essa troca, né? Eu estava fazendo constelação, eu falei, eu queria testar ou tentar fazer uma constelação online, vamos? Porque eu ficava em São Paulo e ele em Atibaia. O que você acha? Tal, vamos testar. Aí ele topou, ele falou, eu gosto, né? Quero saber mais sobre o tema, tal. E aí a gente fez, então. Eu acho que eu nem marquei para outro dia, acho que foi no mesmo dia e a gente resolveu fazer ali. E aí, gente, foi muito engraçado. Por quê? Eu não tinha, como hoje eu tenho duas câmeras para atender, já tenho o esquema aqui, como eu falei, né? A gente monta, claro, um atendimento profissional para quem vem fazer a constelação, sente que é como se estivesse presencialmente ali comigo, com os bonecos e consegue olhar para tudo. Então hoje tem tudo bonitinho. Daquela vez, era a primeira, era um teste, realmente e naquela época a gente não falava de constelação online, não existia, eu nem sabia que podia. Então eu realmente queria testar. Aí eu fui fazer, e aí eu tava com um computador assim, né, virado pra mim, e eu pus os bonecos do lado e falei, agora, como que eu vou fazer, né? Aí eu peguei e simplesmente virei o computador, porque era a câmera do computador que eu usava, virei pros bonecos, para ele conseguir olhar os bonecos, só que aí eu falava com ele e eu não via mais ele, porque o computador tava virado, a tela tava virada, então só se eu fizesse assim, né? Pra olhar pra ele. E às vezes eu fazia pra olhar a cara dele. E aí, conforme fui fazendo os movimentos e tinha um olhar também, era algo profissional que ele queria ver, eu senti a primeira resistência dele, porque acho que ele achou que ia ser mais leve, né? Vamos testar e tal. Eu primeiro senti a resistência e eu senti isso ali no campo, nos bonecos. E aí eu falei, bom, então é uma constelação de verdade. Aí a gente falou, pedi para ele falar as frases de cura. E aí teve uma frase que eu senti que era mais importante de ser dita, pedi para ele falar tudo nesse esquema, sem ele olhando os bonecos, eu olhando meio de lado assim, às vezes não olhava para ele, eu olhava os bonecos de longe, daqui de fora, né? E aí teve uma frase que era mais importante, era uma frase de cura talvez mais chave, assim, para ele falar. Eu pedi para ele falar, eu só senti ele embargando a voz, depois ele começou a chorar e conseguiu falar.
aí eu falei, gente, tá vendo? Não tem limite, não tem realmente fronteira. E algo que eu aprendi na minha formação, quando eu fiz minha formação, é que a gente tem que aprender a técnica, a gente tem que aprender a postura de constelador, né? De saber ficar distante do campo, de saber se colocar menor do que o campo, de olhar com amor para tudo, sem julgamento, sem buscar vítimas, culpados, nada. Tudo é como é, não como a gente gostaria que fosse, mas é como é. Porque eu gostaria estar na minha cabeça e às vezes não é do constelado, mas é, o que dá para ser, né? Então, quando a gente aprende esses fundamentos, aí a gente pode deixar a constelação fluir, a gente pode deixar a constelação ir embora. Que foi o que eu senti ali, e aí eu falei, puxa, então dá para fazer online. Só que eu não aceito esse negócio meio assim, né? Quebra-galho. Não vou atender nesse quebra-galho de não olhar para a pessoa, olhar para o boneco. Então aí eu fui me organizar e buscar colocar duas câmeras. Qual a forma de fazer? Essa forma que eu desenvolvi de fazer com uma câmera do lado, com tripé, que agora eu ensino até no curso para os meus alunos, né? No curso, tanto constelação na prática, quanto depois o curso avançado, que já é constelador, pode fazer só o avançado. Eu explico direitinho como fazer, é algo que eu desenvolvi aqui pensando, né? Falei, poxa, a pessoa precisa olhar para mim, eu preciso olhar para ela e a gente tem que olhar para os bonecos. Então a gente consegue fazer isso onde? Não é no Skype, não é qualquer lugar, tem um ambiente certo e aí funciona. Então, pensando nisso, Erivaldo, sua pergunta, tem o mesmo aproveitamento? Tem. Quando a gente faz com cuidado, com amor, com profissionalismo, a gente chega, né, nesse resultado, que é o resultado que a constelação apresenta pra gente. Não tem realmente limite, assim, limite no sentido de fronteira, tá bom? Bom, a Mariângela perguntou se a constelação com os bonecos dá resultado. Acho que eu já respondi, né, junto com a resposta do Erivaldo. Acho que eu já respondi. Luísa está perguntando se vai ficar salva. Vai, sempre deixo salva. Marlene, descobri que perdi uma irmã que era gêmea minha, nós não sabíamos. Deixa eu só comentar sobre isso, né, da irmã gêmea, porque a constelação a gente tem que também tomar muito cuidado, porque às vezes a gente consegue sentir e afirmar algo, e às vezes não. E o Bert também falava muito isso, sobre a gente não inferir, não induzir, né? Então, às vezes a gente sente que tem um aborto, que tem um morto, ele pode ser de fato um aborto, que às vezes é até um segredo, que ninguém nunca fala sobre isso, é um segredo da família, mas ele pode às vezes ser uma imagem, um sentimento de que gostaria de ter tido um filho, por exemplo. Então, como isso é tudo muito subjetivo, o cuidado, o nosso cuidado na constelação é não vou dizer que não afirmar. Hoje, por exemplo, também fiz uma constelação em que a gente olhou e que existia um gêmeo, né? Mas e aí eu também falei isso no campo, né? Mas porque às vezes a gente consegue sentir, saber e ter essa certeza, e às vezes a gente tem uma sensação, né? Eu lembro também faz um tempo já que eu constelei uma pessoa que existia, parecia que existia um aborto ali. Aí eu perguntei, ela falou que não existia. E aí a gente nunca fala, ó, tem um aborto. A gente fala, existe um aborto na sua família, com a sua mãe, enfim, né? A gente vai buscando as informações do campo. Né, ela falou que não, mas eu sentia que tinha ali sim uma criança deitada como um morto, né? E aí, ao longo da constelação, foi ficando claro que era um desejo dela, aquele filho, e que ela nunca pôde nem manifestar esse desejo, de tão tolhida que ela se sentia ali no sistema dela, na situação que ela vivia e tal. Então, era um desejo que ela foi reprimindo, 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 e ela só olhava para baixo como uma criança que não pôde vir, quase como um aborto, uma criança que não pôde nascer, porque não foi permitido no contexto que ela tinha, ou ela não se permitiu, né, naquele contexto, dar lugar a essa criança. Então, o nosso olhar enquanto constelador sempre tem que ser esse, assim, né, de abertura, nunca de fechamento e indução, porque também é muito perigoso, a gente não pode induzir a pessoa a pensar em algo ou chegar a uma conclusão que não necessariamente é verdade, né?
Mas aí só, Marlene, só complementando, quando a gente consegue ter às vezes essa clareza, acho que a palavra é essa, ter essa clareza, e a gente aí vai também, às vezes, confrontando com os fatos, né, com os sentimentos, provavelmente você nessa constelação deve ter sentido isso, é muito bonito também a gente poder dar esse lugar, a gente poder sentir o que foi, né, sentir como foi essa perda, sentir esse vazio que às vezes essa perda pode provocar em você, nos seus familiares, e dar esse lugar, né? Realmente, quando a gente fala dar um lugar, que é uma expressão que a gente usa na constelação, é ter um olhar para isso, é ter um olhar carinhoso, é ter um olhar acolhedor, é não excluir, não fingir que não aconteceu, não tampar aquela dor ali com, né, tampar o sol com a peneira, não é isso, é a gente olhar, doeu, eu sei que doeu, mas passou e agora todo mundo continua vivendo e tá tudo bem agora, mas doeu, existiu isso, né? É um olhar, é um lugar que tem dentro de nós, que seja, que foi dado e que é bonito, assim, né? Profundo pra gente fazer, tá bom? Karen, deixa eu ler a resposta, o comentário da Karen. Gente, tô falando tanto, tô ficando até com falta de ar. Podem ir avisando aí como que tá, se tá fazendo sentido os temas que eu tô trazendo, tá? Eu tô falando sem tema, né? Vocês sabem, a gente tava preparado para conversar, então eu tô trazendo exemplos e temas, então vão me avisando, tá bom? Coloca um joinha aí se estiver tudo bem, se não tiver, pode pôr um vídeo para baixo para eu ir ajustando. A Karen colocou, pode mandar coraçãozinho também, eu vi que eu recebi um coraçãozinho, pode mandar também, porque aí vou recebendo sinais, né? Sinais de fumaça aí, se tá tudo bem. É complicado, já vocês não estão aqui, é complicado a gente falar, prestar atenção no que está escrito, né, e não perder o raciocínio. E ainda por cima saber se é o que faz sentido para vocês, né? Bom, a Karen colocou, eu passei por isso em uma constelação, eu senti o sofrimento da minha mãe e meu. Quando ela estava grávida de mim, o meu avô morreu. Grande amor da vida dela, nunca tínhamos falado sobre essa dor. Então, olha que bonito, é o que acho que a gente vai, os comentários vão se complementando, né? Olha que bonito a gente dar lugar, a gente reconhecer que existiu. Isso não vai fazer, não vai trazer ninguém de volta, não vai piorar a situação de ninguém, vai simplesmente a gente olhar com amor para isso, né? E receber isso, e realmente criar um espaço dentro de nós para que esse sentimento possa ser vivido, possa ser trazido à tona. A Karen, conversamos depois da constelação, foi maravilhoso. A Juliana é ansiosa e contente da nossa constelação amanhã. Que bom, querida. Evanete dizendo que adorou a aula. A Juliana está perguntando, que bom que você falou isso. Ó, Ju, a propósito, antes da constelação, algo já passa a ocorrer em nosso campo morfogenético? Então, sim. É legal a gente pensar na constelação como uma operação, sabe? Aí a gente tem o pré-operatório, a constelação, que é a operação, e o pós-operatório. Então, antes da constelação, isso vem sendo cada vez mais frequente. Eu venho conversando com as pessoas falam, puxa, justo essa semana eu tive contato com tal informação. Puxa, justo essa semana minha mãe estava falando e a gente conversou sobre isso, sobre aquilo. Então a gente vai se preparando mesmo para a constelação, a gente vai se abrindo, a gente vai constelando. A gente começa a constelar antes mesmo da constelação acontecer, né? Por isso que eu também tomo tanto cuidado com a minha agenda. Quando eu marco, eu não desmarco. Eu não sei quando, né, tem algo muito fora do comum, mas é bem raro isso acontecer. Porque eu sei a preparação, né, das pessoas e do campo para aquela constelação acontecer. E a gente respeitar isso também, porque quando a gente marca uma constelação, a gente fica bem ansioso, né? Se a gente está afim mesmo de fazer a constelação, a gente fica bem ansioso para chegar logo no momento e a gente olhar para isso, né?
A Helenice está perguntando aqui, pode existir resistência do constelado prejudicando a constelação? Então, por isso, pode. A resposta é sim, pode. Cabe ao constelador, por isso que também é legal você procurar um constelador que tem experiência, para às vezes ele desmontar o constelado, sabe? A pessoa desmontar no sentido, tô falando brincadeira assim, né? Mas às vezes você jogar mesmo para a pessoa e falar assim, peraí, se fosse para ter essa resposta que você está me falando, ou onde a gente está, você não precisava estar aqui falando comigo, não precisava fazer essa constelação, né? O que que você pode aqui é um convite para você olhar para algo mais, olhar para algo diferente. E aí a gente consegue quebrar algumas resistências. Mas, de fato, por isso que eu estava falando antes, como é importante a pessoa querer constelar, né? Não adianta, eu recebo, gente, vocês não têm noção de quantas pessoas eu recebo falando, posso marcar constelação para minha filha? Posso marcar constelação para minha mãe? Posso marcar constelação para meu marido? A gente parece que quer resolver todo mundo, menos a gente mesmo, né? Ou não, ou às vezes a gente resolveu e a gente gostou tanto da constelação que agora quer fazer para outro. Mas a gente tem que respeitar o tempo e o momento, não adianta marcar para o filho, marcar para o marido, marcar, não adianta. A pessoa que vai constelar, ela tem que querer ser constelada, né? Eu não marco, a gente não marca, porque chegar lá e a pessoa, né, não saber o que ela está fazendo ali, ou não é o momento dela, aquilo pode sim ter uma resistência, tá? A gente consegue dar passos, a gente sempre vai conseguir dar passos, mas a gente poderia dar muito mais com a abertura da pessoa, tá? Marlene perguntando quando começa o avançado. O avançado ele não tem data assim para começar. Ele é um curso totalmente online e ele está gravado e é só você entrar no link aqui do meu perfil. Quando se você clica lá, Juliana Slicker, para entrar no meu perfil, tem um link azulzinho ali. Clica lá e lá vai ter um link para você conhecer. Tem uma página explicando como que é o curso, como que é o conteúdo, e tal. Se você quiser se inscrever, já dá para se inscrever ali mesmo, tá bom? Ele é diferente do programa Constelação na Prática, por exemplo, que eu abro turmas, porque a gente tem os encontros mensais, como eu estava falando, e a gente tem discussão em grupos e tal. O avançado não quer dizer que não tem essas discussões, mas elas acontecem lá na plataforma, então você pode colocar seus comentários e dúvidas que a gente vai respondendo e vai interagindo com os alunos ali também. Não tem aulas online ao vivo, assim, né, como essa, tá? A Juliana falando, pode ficar tranquila, mesmo munida de informação, na hora da constelação a coisa se desenrola, o campo fala por si, é isso mesmo. Que bom que vocês estão me ajudando. Esther, eu amo constelação, estou fazendo curso presencial, cada dia que passo tenho mais certeza da escolha que eu fiz. Mas se aparecer na constelação fez muito sentido para mim, minha mãe contou que teve dores. Isso, é isso mesmo, que legal. Minha mãe sentiu, foi muito bonito, sentiu um amor muito intenso. Os joinhas para vocês. A Ângela dizendo total sentido. Você é demais e cada fala só estou buscando a coragem de atender online. Querida, por que que você ainda não está atendendo online? Esse foi essa conversa com uma aluna hoje, né? Sobre atender online. Maria está falando sobre atender online. Sim, atendo online, atendo muito online e agora na pandemia só atendo online. E eu acho que tem uma outra questão também, até coloquei na semana passada isso aqui, né? Que eu atendo online, sempre atendi, e eu gosto de atender online porque a gente não tem fronteiras, então eu atendo gente na Austrália, nos Estados Unidos, Japão, tudo quanto é lugar, Europa, atendo também interior de São Paulo, São Paulo mesmo, no Brasil todo. Então, mas o não ter fronteiras é muito legal. E o que eu estava dizendo? Então, e que, na verdade, eu atendo também presencial, né, em São Paulo, em Pinheiros. E o que está sendo complicado, talvez, é a gente ficar muito, muito, muito na frente da tela. Assim, eu atendia online e presencial e grupos, e agora é só online. E isso cansa, né? A gente está sempre. Parece que a gente não está em contato com as pessoas, a gente está em contato com uma tela. Na verdade, a gente está em contato com a pessoa, mas tem um intermediário ali, que tem uma tela. A gente discutiu muito isso no nosso curso de psicanálise. Enquanto ter um intermediário acaba
fazendo com que seja mais um aparato aí na comunicação. E na verdade, não é que prejudica, mas é uma informação a mais para o nosso cérebro. E o nosso cérebro não está acostumado, tá? Como eu falei, alguns atendimentos online, ou atender online e presencial, mas ficar só nesse tipo de atendimento acaba cansando, né? E a gente tem que se respeitar também. Acho que todos nós estamos passando por isso, por estarmos tendo muito acesso a informações e cursos e tudo online, né? Sem tantas trocas presenciais. Então, eu estava comentando sobre isso, né? Sobre o atendimento online, como a gente tem que se abrir. Então, Ângela, agora, nesse momento de pandemia, é uma oportunidade para, sabe, aquele empurrãozinho assim do penhasco, agora voa, né? Ou voa ou voa. Queridos, é isso. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram que a gente pode explorar, que eu posso falar? Hoje, para quem chegou e não acompanhou esse começo, a gente tentou receber aqui a Cláudia, mas infelizmente não deu certo. Então, eu comecei conversando, falando com vocês sobre campo, sobre a abordagem da constelação, o olhar que eu acredito que a gente tenha que ter com respeito à constelação. Acho que eu venho falando cada vez mais isso para vocês, né? Acho que vem crescendo muito a constelação familiar, o que é uma bênção, assim, a gente realmente ter a possibilidade de expandir esse nosso olhar, esse nosso pensamento sistêmico, mas a gente precisa, sim, ter muito cuidado com a constelação e com o que a gente escolhe como constelador, porque, na verdade, assim, a gente encontra a pessoa certa pra gente, o constelador certo pra gente. Só que, de fato, a gente tem que se sentir bem nessa troca, né? Porque senão a gente não consegue se abrir tanto, a gente não consegue. Às vezes a gente acha que faltou falar tal informação, faltou a gente explorar tal tema. Eu também recebo algumas pessoas dizendo, é porque eu fiz uma constelação, mas aí não resolveu. Muitas das vezes não resolveu porque a pessoa teve dificuldade de olhar para si. Quase sempre é isso, assim, né? Não resolveu. Não é que resolve, você não vai lá e não resolve. Mas o constelador tem esse papel de mostrar para ela, olha, é aqui que você está travado. Às vezes a constelação não evolui e não dá para evoluir porque a pessoa não consegue dar esse passo. E aí a gente não pode, o constelador não pode passar a mão na cabeça. Ele tem que falar, olha, não vai porque você não consegue dar esse passo, porque você ainda não está pronto para dar esse passo. No seu momento você vai dar, no momento certo você vai conseguir. Então, esse é o papel do constelador, sabe? Não é o papel de resolver, né? Por isso que o Bert dizia que constelação não era terapia, porque a terapia ela tem uma intenção por trás de cura, de resolver, sabe, de solucionar. A constelação é um pouco diferente. Ela tem um papel de trazer a consciência. O que você vai fazer com o que você traz a consciência, aí fica com você. E é claro que o constelador tem o papel de falar sobre as ordens do amor e de explicar que a vida flui quando você consegue dar esse passo importante, só que é você que dá o passo. É você que agora com consciência segue de outra forma, né? Então é muito bonito e diferente também, né? Esse olhar do constelador. Deixa eu ver que a Marlene está perguntando aqui. Se puder falar sobre a ajuda que a gente é tentado achar ao outro, eu acho que eu não entendi. Até onde podemos ajudar e até onde é deixar o outro com seu destino. Então, a Sophie Hellinger teve uma resposta tão boa para isso, uma vez no seminário que eu estava com a Sophie, e ela falou assim, o que é destino? Né? Eu não sei o que é destino, eu sei o que é agora, o que já aconteceu, o que você está vivendo agora. Se eu vou mudar esse destino, se eu vou criar um novo destino, eu não sei, porque eu não sei o que é o destino, então a gente vai olhar para o agora. Onde eu posso ajudar, aí entra uma questão que nem é tanto de constelação, mas é uma questão também da gente respeitar os limites do outro, né? O quanto eu vou impor algo, o quanto eu vou sugerir, falar porque eu amo e com amor eu sugiro, falo, aconselho,
mas se o outro não quer ouvir, se ele não quer seguir, ele sabe mais dele do que você sabe sobre ele, né? Então, é mesmo esse olhar de respeito, até onde, até quanto você não invade o espaço do outro. A Beth está perguntando, geralmente, quantas constelações precisa? Ó, uma sessão de constelação é uma sessão de constelação, né? A gente marca uma constelação para olhar um tema e normalmente esse tema está ligado com várias outras questões da nossa vida. A gente começa, né, no comecinho aqui eu estava falando isso, a gente abre uma porta, mas a gente vai abrindo outras e vai chegando no essencial, no mais profundo que a gente pode chegar numa constelação. E às vezes você consegue olhar para tudo, e quando eu falo olhar para tudo, não é ir ticando uma lista, não, assim, de coisas que eu preciso olhar, não. É olhar, sentir e se modificar tão profundamente a ponto de aquela lista lá você pode rasgar e jogar fora, porque não existe mais. Assim, você já se mudou tanto depois de ter passado por uma constelação muito profunda que acabou, não preciso fazer mais, né? E aí, nesse sentido, essa é a essência da constelação. É isso que o Bert Hellinger falava, a gente precisa de uma constelação, porque ela vai chegar no essencial e acabou. O que acontece normalmente? É que a gente muda, aí a gente encontra, ou talvez a gente busca essa nossa essência, a gente chega no essencial em uma constelação e muda tudo. Depois de um tempo, você começa a se deparar com outras questões. Fala, agora seria bom, né? Porque já que antes eu nem pensava em relacionamento porque eu estava tão preocupada com dinheiro, por exemplo, ou com prosperidade, ou com trabalho, agora eu resolvi e agora eu me mudei. E, inclusive, eu mudei o meu olhar para toda a minha vida e agora eu quero ter um relacionamento, coisa que antes eu não queria. Então, será que eu posso talvez fazer uma constelação para olhar para relacionamento? Então, pode. Então, assim, não tem uma regra de que só pode fazer uma constelação, mas, via de regra, uma constelação, quando você se abre, quando você se permite, você vai no essencial e a sua vida realmente dá um salto, assim, você é convidado a dar esse salto, não é que a vida dá um salto sozinha, você é convidado a ter mais consciência e dar um salto e olhar de forma diferente, tá bom? Para as questões. A Cléria tá falando, quando sentimos que não chegamos, né, ao fundo. E aí ela falou, senti que faltou a consteladora fazer mais questionamentos. Então, é muito complicado para mim, aqui no meu lugar, comentar sobre algo que foi vivenciado por você e por outra pessoa. E aí, então, eu parto do princípio que você escolheu uma pessoa que você teve essa empatia, que você teve essa confiança e tal. Então, teve todo esse trabalho prévio aí para você sentir que é a pessoa certa para você. E aí, talvez, o que tenha acontecido é que é muito difícil para olhar e você pode ter se bloqueado. E falou assim, não, não quero ver. E aí, de novo, depende de você e depende do outro. Né? O outro pode ser que não tenha feito perguntas suficientes, ou não tenha te cutucado o suficiente para te tirar dessa zona de conforto. Depende de você, de quanto você se fechou e quanto você também deu a oportunidade para olhar. Então, se você for me perguntar, eu que estou de fora, que tenho pouquíssima ou nenhuma informação, né, sobre isso que você está me dizendo, eu posso falar isso, sempre tem as duas partes. Então, guarda isso, né? Essas duas partes compõem essa constelação sempre, 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 sempre. Então, respeita isso, tá? Olha para o lado do outro e olha para o seu lado também. E aí eu já vou encerrando, tá, gente? Já tá, eu fui falando sozinha aqui, sozinha não, né? Com a companhia de vocês, mas e agora eu já tô vendo que o tempo já tá acabando. A Sinara tá perguntando onde eu atendo presencial. Então agora não atendo presencial. Respeito, né, a situação atual de que é muito importante a gente ficar em casa e cuidar da saúde nossa e de todos em volta, né? A gente sabe que ninguém tem sistema imunológico para esse vírus, então se pegar e ficar doente, a gente sabe que não é todo mundo que fica muito doente e tal, mas se você pegar e ficar doente, você vai dar trabalho para os profissionais da saúde. Portanto, se você puder ficar em casa, você fica em casa. No meu caso, eu posso. Então, eu fico em casa. Então, agora eu só estou atendendo online. Mas eu atendo presencialmente em São Paulo, em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, perto do metrô Fradique Coutinho, tá bom? Bonete, muito bom, muito aprendizado. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada por vocês terem feito companhia para mim. Cláudia, muito obrigada pela nossa tentativa. A gente pode fazer um teste depois, a gente tenta fazer outro dia.
Obrigada por ter tentado, obrigada por vocês terem tido paciência e a gente ter conseguido conversar hoje, tá? Um beijo grande. Essa live vai ficar gravada sim, quem perguntou. E a gente também, depois eu coloco ela no YouTube, enfim, vocês podem comentar lá também, tá bom? Beijo. Beijo grande pra vocês, gente. Tchau, tchau.